O aumento de volume da glândula tireoide é uma queixa frequente das pacientes que me procuram no consultório. Quando isso acontece, é em função da presença de nódulos que surgem na glândula tireoide e que vão aumentando de volume e de tamanho ao longo do tempo. Em determinado momento, esses nódulos se tornam tão volumosos que começam a surgir alguns sintomas. Algumas queixas se tornam mais frequentes e mais intensas. Uma das queixas é a queixa estética, em função do aumento de volume do pescoço que se torna visível, e as pessoas começam a fazer comentários a respeito desse aumento de volume. Uma outra queixa das mulheres é o vestir determinados tipos de blusa, principalmente aquelas blusas com a gola mais elevada, mais alta. Por quê? O contato do tecido no pescoço começa a trazer um certo desconforto, uma certa sensação de aperto nessa região, que é algo que incomoda bastante no dia a dia. Uma outra queixa dessas mulheres é a mudança na qualidade da voz, uma certa rouquidão na voz, principalmente quando precisam falar um pouquinho mais alto ou quando precisam falar por mais tempo, começam a perceber falhas na voz e isso incomoda no seu dia a dia. Uma outra queixa frequente é na hora da alimentação. Na hora de engolir o alimento, começam a perceber uma sensação que descrevem como uma sensação de bolo na garganta, como se houvesse algo impedindo a progressão livre do alimento, a descida do alimento. E é comum nesses casos se começar a tomar líquidos na refeição para que isso ajude na descida do alimento. Além disso, uma outra queixa que também se torna frequente é um certo incômodo respiratório, um certo desconforto, na verdade, que pode acontecer ao abaixar o queixo, ao levantar os braços ou durante a prática da realização de atividades físicas. Então, essas são as queixas correlacionadas com o aumento de volume tireoidiano. E essas queixas vão se tornando cada vez mais intensas com o passar do tempo. Então, a presença desses sintomas, a intensificação desses sintomas, faz com que seja necessária a realização de um tratamento. E a própria pessoa, a própria paciente, começa a buscar um tratamento para sentir um alívio desse desconforto, de todo esse incômodo sentido nessa região do pescoço. Uma das opções de tratamento é a cirurgia. No entanto, muitos pacientes não querem lançar a mão da cirurgia porque na cirurgia pode haver um impacto no funcionamento da glândula tireoide. A cirurgia pode requerer a retirada parcial ou total da glândula tireoide e com emprego de hormônio tireoidiano. Na grande maioria das vezes, a existência desses nódulos não vai impactar, não vai interferir no funcionamento da glândula. Então, uma queixa muito frequente que eu escuto no consultório é: mas doutora, eu vou precisar fazer uma cirurgia em que após a cirurgia eu vou perder a função de um órgão importante, vou ter que passar a tomar o hormônio tireoidiano, sendo que o que está me incomodando é a existência desses nódulos? Essa foi uma queixa que eu escutei durante muito tempo no consultório. E hoje existem formas de se tratar os nódulos tireoidianos. Existe o tratamento cirúrgico, que existe há muitos anos, mas existe também uma outra opção de tratamento, que é um procedimento minimamente invasivo. A opção de tratamento minimamente invasiva é chamada de ablação por radiofrequência do nódulo tireoidiano, também conhecida como RFA. Esse é um procedimento que não é uma cirurgia, é um procedimento que é feito sob anestesia local e sedação. E esse procedimento permite o tratamento exclusivo do nódulo tireoidiano. O grande benefício do tratamento é possibilitar o tratamento do nódulo sem interferir no funcionamento da glândula tireoide. Para a realização desse procedimento, é necessário fazer uma avaliação prévia dos nódulos tireoidianos, se certificando a respeito da natureza dos nódulos, sabendo que de fato o nódulo é benigno e por esse motivo são necessárias a realização de 2 punções do nódulo, que nós chamamos de PAF, comprovando a benignidade do nódulo. O procedimento é feito e logo após a realização do procedimento se faz um período de observação e em seguida pode retornar para casa. Ou seja, é um procedimento que não requer que se passe tempo no hospital. Pode ir embora após a realização do próprio procedimento. Basicamente, o que se faz com esse procedimento é como se nós cozinhássemos o nódulo tireoidiano. Se emprega um dispositivo, uma agulha que também é chamado de eletrodo, que é conectada a uma fonte de energia que vai promover o aquecimento na ponta dessa agulha. Essa agulha deve ser movimentada dentro do nódulo sob visão direta. Essa visão é feita com o emprego da ultrassonografia e conforme essa agulha vai sendo movimentada dentro do nódulo, há elevação de temperatura dentro do nódulo que vai promover a morte das células do nódulo tireoidiano. O procedimento é realizado e após o término do procedimento, o paciente fica em observação para depois poder voltar para casa.
A realização do procedimento requer um acompanhamento para se verificar a redução de volume do nódulo tiroidiano. Essa redução de volume não é imediata, ela vai acontecer nos meses que se seguem à realização do procedimento. Conforme acontece a redução de volume do nódulo tiroidiano, se percebe uma redução de volume no pescoço e uma regressão de todos os sintomas que eu descrevi, como o desconforto para engolir, a melhora na qualidade da voz, a melhora do desconforto respiratório. Essas avaliações são feitas periodicamente e durante a realização dessas avaliações se calcula o percentual do volume de redução do nódulo tiroidiano. Isso é calculado nos meses que se seguem à realização do procedimento. O pico de redução de volume do nódulo tiroidiano acontece em 6 meses após a realização do procedimento, mas se observa a redução progressiva de volume do nódulo ao longo do primeiro ano após a realização do procedimento. Para que o procedimento seja considerado como eficiente, é necessário que haja uma redução de pelo menos 50% do volume do nódulo. É possível se obter percentuais de redução ainda maiores, e esse percentual de redução vai depender do volume inicial do nódulo tiroidiano. Para se saber se esse procedimento é a melhor opção de tratamento no seu caso, é importante que seja feita uma avaliação com a realização de ultrassonografia e a avaliação deve ser feita por um profissional que faz esse procedimento, exatamente para que seja explicado o que esperar da realização de procedimento e saber quais são as opções de tratamento e qual é a melhor indicação. Se você tem nódulos tiroidianos e apresenta as queixas que eu acabei de descrever e tem interesse e quer saber se a ablação por radiofrequência é uma boa opção de tratamento, clique aqui no botão para agendar uma avaliação. Dessa maneira, pode ser feita uma avaliação detalhada para se determinar se essa é uma opção de tratamento adequada.